Prezadas irmãs, prezados irmãos, jovens de todas as idades, encarnados e desencarnados, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. O Espiritismo é um conjunto de princípios extraordinários. Passou pela Terra e passam homens, mulheres, que deixam a sua presença marcada pelo trabalho que realizam. Mas, dentro do conceito que analisamos na ótica da doutrina espírita, há 3 momentos em que o conjunto de revelações é muito expressível comparado com a realidade intelecto-moral da época. Assim, nós vamos ver que o que nós chamamos de primeira revelação é quando Moisés vai libertar o povo hebreu do Egito, e ele é, através do que na doutrina espírita vai ser chamado de mediunidade, um instrumento das forças espirituais. Vale a pena assistir, com Charlton Heston, Moisés, os 10 mandamentos, e vale assistir também essa última versão que foi feita agora, chamada Êxodo, 2 filmes bem diferentes, mas analisando o mesmo tema. Para acontecer tudo aquilo que Moisés fez acontecer, foram necessários um campo de recursos, de potencial, de homens com sensibilidade para entrar na dimensão espiritual e ter acesso àquelas informações. E não apenas ter libertado o povo hebreu do Egito, mas também ter durante 40 anos permanecidos com eles no deserto, para que aquela geração de homens e mulheres que haviam convivido com os egípcios, e os egípcios eram politeístas, pudessem desencarnar e Moisés conduzisse para a terra de Canaã os descendentes já numa nova dinâmica, numa nova proposta religiosa, psicológica e filosófica. Assim, vamos ver que Moisés tem duas vertentes: os 10 mandamentos, que são a lei de Deus, recebidos em 2 estelas de pedras colocadas, e no filme é extraordinário, numa época que não tinha computador, eles fazerem as línguas de fogo escrevendo na pedra. Quem teve a oportunidade de ver, de assistir, vale a pena assistir de novo, e quem não assistiu, vale a pena ter acesso a essa película cinematográfica. Muito bem, ele reconstitui toda a personalidade, monta toda a estrutura das 12 tribos de Israel. Quem quiser saber mais sobre isso, leia o livro Chanceler de Ferro, que vai contar a história de José do Egito, que não dá tempo de eu abordar aqui agora. Vamos em frente. 1800 anos mais ou menos depois, junto com a lei de Moisés, junto com a lei de Deus, ele coloca uma outra série de leis, chamadas leis mosaicas. Ele havia sido criado como filho da princesa do Egito e teve acesso a todos aqueles segredos dos templos egípcios. Depois ele vai para o deserto, e aí a história é bem interessante. Mas ele é intuído também pelo mundo espiritual a compor uma série de leis civis, leis sobre família, leis sobre herança, leis sobre uma série de coisas que estão lá, as chamadas leis mosaicas. Por isso é um conjunto de normas, de explicações muito interessantes. 1800 anos depois vem Jesus. Uns dizem 1600, outros um pouco mais, outros um pouco menos. E Jesus diz: eu não vim destruir a lei, que é a lei de Moisés. A cultura do povo hebreu é toda baseada em cima dos livros de Moisés. Eu não vim destruir a lei, mas sim dar cumprimento. E toda vez, vamos usar uma palavra nossa, que Jesus mete o dedo, o bedelho, na lei de Moisés, ele mexe para
ampliar. Um exemplo muito fácil: Moisés vem e traz, numa época que era olho por olho, dente por dente, ele vai dizer: perdoar 7 vezes. Causou escândalo, causou estranheza. Eu olhava para o companheiro lá, ele me encarou de lado, o que foi? Eu já partia para cima dele, e não era crime. Se ele me matasse, se eu matasse ele, estava tudo legal, bacana, sem problema nenhum, era lei. Toma lá, tá cá, olho por olho. Moisés vem e diz: perdoar 7 vezes. Assim, se ele me provocasse, ou se eu o provocasse, teríamos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 6 a gente já levava a mão no cabo do punhal e ficava esperando, ou punha a flecha no arco e ficava esperando para poder matar o outro. 1800 anos depois vem Jesus e diz: perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E Jesus traz um conjunto de explicações. Ele conversa com os espíritos a tal ponto que é chamado Senhor dos Espíritos. Os espíritos obedecem o comando da sua voz. É muito interessante uma passagem que eu particularmente considero das mais sensíveis, ou melhor, uma das que mais me sensibilizou, que é a passagem de Jesus com o centurião romano. O centurião vai até Jesus através do chefe da sinagoga e pede intercessão pelo seu servo que está doente, a uma certa distância de Cafarnaum. Jesus então diz: vamos à tua casa. E ele diz: não, não precisa. Eu sou um homem autoridade, eu recebo ordens e cumpro ordens de pessoas que estão à distância, que estão em Roma. Para quem não sabe, centurião é um soldado romano, chefe de uma centúria. Uma centúria são 100 homens. Assim, ele diz: eu dou ordem a um comandado meu, e esse comandado vai, cumpre a missão e volta e me traz o resultado. Eu sei que tu tens a teu serviço legiões que te obedecem, e se tu ordenares, eles vão até a minha casa e curam o meu servo em teu nome. Olha só, se você tivesse um encontro com Jesus para pedir por alguém doente na sua casa, e ele dissesse que iria à sua casa, o que você ia fazer? Você ia falar com ele que não? A gente levava ele para casa, amarrava no pé da mesa, como eu dizia, no pé da cama, e não deixava ele sair mais. Olha só o que o centurião diz: eu sei que tu podes curar a distância. Jesus dá uma pausa, vira para os seus discípulos, vira para Jairo, o chefe da sinagoga, e vai dizer: em toda Israel eu jamais vi fé como a deste homem. O centurião não era hebreu, o centurião não era descendente de uma das 12 tribos de Israel, era um homem de Roma, era um homem de armas. E ele diz isso: em toda Israel eu jamais vi fé como a deste homem. E Jesus traz uma realidade do mundo espiritual: eu vim para que tenhais paz, e paz em abundância. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é a beleza física para uns, e os anos passam, e o corpo sofre transformações, e a pessoa perde a paz. A paz do mundo para outros é a riqueza material, e por esses reverses, hoje quem está rico, amanhã pode perder a fortuna. A paz do mundo para outros é a força física, o gladiador, o guerreiro, e a doença vem e fenece a criatura. A paz do mundo, e ele começa a falar: a minha paz vem de dentro para fora. Então não é uma paz que eu vou comprar ali, não é uma paz que eu vou receber de herança do meu pai, não é uma paz que vai chegar para mim através de uma loteria,
Jesus conversa com os espíritos, o endemoniado gadareno e o espírito que influenciava a sogra de Simão e fazia com que ela andasse curvada para a frente. Ele cura, ele abre os olhos de quem está cego, a garganta de quem está mudo, os ouvidos de quem está surdo, liberta paralíticos da paralisia e vem trazer mensagens de renovação. Quem beber da água que eu ofereço nunca mais terá sede. Ele vai dizer para a mulher samaritana no poço de Jacó, no vale de Siquém: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém irá ao Pai enquanto não pagar o último cetil. Para quem? Para o Serasa? Para o banco? Para o agiota? Não. A quem que nós vamos pagar? Enquanto não pagar o último cetil, a própria consciência. Quem teve a oportunidade de conhecer Kátia, lembra como é que era o dinamismo dela. Dormia 4 horas por noite, trabalhava com uma velocidade, com uma qualidade extraordinária, e solicitou nesta encarnação passar pela experiência que passou, tendo um acidente bruto, e ficar 10 anos tetraplégica. Os amigos espirituais orientaram, Raul e Divaldo confirmaram que, fazendo uma avaliação da ficha reencarnatória da Kátia, ela havia produzido, trabalhado em tal quantidade e qualidade que ela acendeu pontos de equilíbrio dentro dela, ou pontos de luz, que quando chegou o momento da desencarnação, ela não havia mais necessidade de passar por aqueles 10 anos de tetraplegia, e passou pela desencarnação. E Joana vem e diz que ela estava acertando centavos, cetios, com a própria consciência de atitudes infelizes e infelicitadoras de 7 séculos passados. Por isso, eu vou e roubo uma caneta de alguém, eu roubo uma tampa de caneta. Se eu sou pobre, vou ser enquadrado como ladrão. Se eu sou de posição social, não liga não, ele é cleptomaníaco. E a gente vê no Brasil principalmente, situação delicada, que se um cachorro te morder na coleira com o dono do cachorro, e o cachorro te avançar, e você der um chute, machucar o cachorro, o dono do cachorro pode abrir um processo contra você por maus tratos do animal, e da cadeia de 5 a 7 anos, com algumas coisas muito sérias. Então é preferível bater no dono do cachorro, segundo a nossa legislação, porque dá só BO. Você paga 2, 3, 4, 5, 10 cestas básicas e fica por isso mesmo. É claro que eu não estou induzindo ninguém a fazer isso, eu só estou comentando a fragilidade da nossa lei. Por isso, eu mato ela. Ela é um espírito mais equilibrado. Acorda no mundo espiritual, gente, o Falcone naquela briga me matou, matou meu corpo, me matou não, matou meu corpo. Coitado do Falcone, não precisava disso, ainda faz prece por mim e segue o rumo dela. E agora? Estou livre, perdoado. Diz Jesus, perdoado sim, limpo não. Eu tirei uma vida que eu não posso gerar, eu quebrei um patrimônio que eu não posso reconstruir, eu fico em débito com aquela situação perante a minha consciência. E como é que eu vou acertar isso? Livro O Céu e o Inferno, capítulo 7, você vai ver lá, Código Penal da Vida Futura.
Como é que funciona esse mecanismo da